Olá, meu nome é Rafael. Oi, meu nome é Carlos. Tudo bom? Meu nome é Pablo. E a gente vai estar resolvendo os exercícios de equilíbrio. Nós somos acadêmicos do curso de Matemática Aplicada e Computacional. Vamos ao primeiro exercício. Bem, essa figura abaixo mostra discos homogêneos que estão em rotação. Tem três forças agindo em cada um dos discos, sendo elas F, F2 ou 3F. Eles podem estar agindo ou na borda, ou no centro, ou no ponto médio de cada um delas. E elas estão girando, isso também é importante. Quais são os discos que estão em equilíbrio? É a questão. Bem, por definição, equilíbrio é a situação de estabilidade de um corpo submetido a forças opostas. Note que traçando uma linha vertical em cada um dos discos, nós temos vetores à esquerda e à direita. Alguns desses discos estão em equilíbrio porque a soma dos vetores à esquerda e à direita são iguais. Note no primeiro caso ali, a força à esquerda é 3F, a força à direita é 3F, ou seja, ele está em equilíbrio. Além disso, também tem o torque. Note que pela posição dos vetores dá para saber se o torque é igual a zero ou não. Na primeira questão, o torque é igual a zero. Na segunda questão, a força à esquerda é zero e à direita é 4, ou seja, ele já não está em equilíbrio. Na questão C, a força à esquerda é 2F e a força à direita é 2F, ou seja, está em equilíbrio. Pela, pela, pelo torque também é igual a zero, então ela está completamente em equilíbrio. E na questão D, a força à esquerda é 2F, a força à direita é 2F. Mas como o torque não é zero pela posição dos vetores, então essa não é uma questão certa. A resposta da questão toda é A e C. Partindo para o segundo exercício, a figura nos mostra um arranjo de pinguins de brinquedos pendurados em um teto. As barras transversais são horizontais e têm massa desprezível. E o comprimento à direita do fio de sustentação é 3 vezes maior que o comprimento à esquerda do fio. Bom, o que a gente tem de informação para o que o exercício pede, no caso, é para a gente descobrir o peso dos pinguins 2, 3 e 4. Ele nos dá que a massa do pinguim 1 é 48 quilos e a gente tem que descobrir a massa dos outros pinguins. Bom, a gente tem por fórmula que eles estão em equilíbrio. E o equilíbrio seria m1 vezes a gravidade vezes a distância é igual a m2 vezes a gravidade vezes a distância que eles estão. No caso, como a gente quer descobrir a massa dos pinguins, a gente pode tirar a gravidade dessa equação. Então, a gente pode ter a equação aqui do primeiro pinguim com todo o outro sistema igual a massa do pinguim 1 vezes a distância, que é igual a massa do pinguim 2 mais a massa do pinguim 3 mais a massa do pinguim 4 vezes a distância que eles estão do cabo, do fio. Nisso a gente pode ir isolando elas por sistema. No caso, pegando o primeiro sistema, que seria do pinguim 3 e o pinguim 4, a gente descobre a massa, que a massa do pinguim 3 é igual a 3 vezes a massa do pinguim 4. A massa do pinguim 2 é igual a 12 vezes a massa do pinguim 4. E a massa do e o equilíbrio desse sistema seria 48 vezes 1, por causa que a gente tem por suposição que o lado à esquerda do fio é 3 vezes menor que a direita, então a gente usou como essa parte aqui valendo 1 e a outra parte, a parte à direita do fio valendo 3, então seria 48 vezes 1, que é a distância, então fica 48, e daí 12, 12m4, 12 vezes a massa do pinguim 4, mais 3 vezes a massa do pinguim 4, mais a massa do pinguim 4, vezes 3, por causa que é a parte da barra ali.
Nisso a gente descobre que a massa do pinguim 4 é igual a 1, e com isso a gente descobre a massa dos outros pinguins. Então, sabendo disso, a gente tem que a massa do pinguim 4 é 1 kg, do pinguim 3 é 3 kg e do pinguim 2 é 12 kg. Essa é a resposta do exercício. Tá, agora nesse exercício a gente tem uma barra que ela está sendo presa por uma dobradiça na sua base, a gente tem um cabo na sua extremidade superior e a gente tem uma força horizontal F aplicada à barra. O problema é, a pergunta do problema é que se a gente aplicar essa força deslocando ela para cima ao longo da barra, a tração ela vai aumentar, diminuir ou permanecer a mesma. O torque que atua no sistema, a gente já sabe qual que é a forma. Então aqui F é a força atuando no sistema e R é a distância perpendicular. Se você aumentar a força na direção horizontal, o torque segurando a barra também vai aumentar. Portanto, isso vai fazer a tensão no cabo aumentar. Essa é a resposta do exercício. Nessa questão, nós temos o automóvel de 3, que tem um entre-eixos de 3,05 metros, com massa de 1.360 kg, e o centro de gravidade situado a 1,78 metros atrás do eixo dianteiro. Como o automóvel está em terreno plano, qual é o módulo da força exercida em cada um dos casos? Sobre cada uma das rodas dianteiras, supondo que as forças são iguais, e sobre cada uma das rodas traseiras, supondo que as forças são iguais também. Bem, considerando o carro parado, a força-peso é igual à soma das forças exercidas em cada uma das rodas dianteiras. Nas duas rodas dianteiras e traseiras. Agora podemos isolar os valores da roda, primeiro traseira e depois dianteira. Aí basta substituir os valores para ter o peso sobre as duas rodas traseiras. Como são duas e o peso do exercício sobre elas são iguais, basta a gente dividir por 2 e obter 2,77 vezes 10 a terceira newtons, que vai ser o valor da questão A. Agora para a questão B, segue da mesma forma. A força das rodas traseiras, basta isolar, aplicar os valores e dividir por 2. E nós vamos obter 3,89 vezes 10 a terceira newtons. Bom, partindo para o quarto exercício, a gente tem que, o exercício nos dá, que é um andaime com 60 kg de massa e 5 metros de comprimento. E ele é mantido na horizontal por um cabo vertical em cada extremidade. Um lavador de janelas com 80 kg de massa está de pé no andaime a 1,5 metro de distância de uma das extremidades. Qual é a tração do cabo mais próximo e do cabo mais distante do trabalhador? Bom, pelos dados que a questão nos passa, a gente tem que o comprimento do andaime total é 5 metros, a gente tem que o peso do limpador é igual a 80 kg vezes 10, que é a gravidade que a gente está medindo, então vai ser 800 Newton, e o peso do andaime vai ser 60 vezes 10, que é 600 Newton. E a gente também tem que a distância do limpador, que ele está de uma das extremidades do andaime, é de 1,5 metro. A gente tem também que, para lidar com isso daqui como sendo um equilíbrio, a gente tem que o somatório do momento é igual a zero. Então a gente vai calcular o somatório do momento no ponto A, que no caso seria a extremidade à esquerda. Então a gente tem 1,5, que é 1,5 metro vezes o peso do limpador, mais 2,5, que é o ponto médio do andaime vezes o peso do andaime, menos 5 vezes a tensão
a tensão não, a tração do cabo. Então nisso a gente tem, fazendo todas as continhas e substituindo, a gente chega que 5 vezes a tensão do ponto B é igual a 2.700. Passando 5 dividindo, a gente tem que a tensão é igual a 540 newtons na extremidade B, do ponto B. Agora fazendo do ponto B, que seria aqui para a esquerda, a gente também está lidando como se fosse um equilíbrio. Então, transformando aqui, a gente está pegando da outra extremidade. Então, seria 3,5 vezes 800, que é o peso do limpador, vezes a distância agora que ele está da outra extremidade, mais 2,5 vezes 600, que no caso é o ponto médio vezes o peso do andaime, menos 5 vezes a tração do ponto A. Nisso, a gente substituindo e fazendo todas as continhas, a gente chega que a tração no ponto A é igual a 860 newtons. Esse exercício na figura mostra um alpinista que está com as mãos encostadas no vertical, que está coberta de gelo, e o atrito é desprezível. A distância é de 0,914 metros e a distância de L é 2,10 metros. O centro de massa do alpinista está numa distância de 0,940 metros. O ponto de contato dos pés do alpinista está na plataforma horizontal de pedra. Se o alpinista está em iminência de escorregar, qual é o coeficiente estático entre os pés e a pedra? Se o alpinista está em iminência de escorregar, o atrito máximo equivale a força de atrito igual a μ vezes os valores do eixo vertical. E esse μ é o que nós estamos procurando. No eixo vertical, adotando o sentido para cima como positivo, nós temos NY igual a P, NY menos P igual a zero. NY vai ser igual a P e o meu P é força-peso, né? Então ele é massa vezes gravidade. No eixo horizontal, adotando o sentido para a direita como positivo, nós temos o Nx menos força de atrito é igual a zero, que é o equilíbrio. Nx é igual a força de atrito, Nx é igual a μ Ny, então Nx é igual a μ e o P, né, a minha força-peso, massa vezes gravidade. Para calcular o valor de Nx, vamos trabalhar com o momento, sabendo que o alpinista está parado. A soma dos momentos é zero. Adotando os pés como ponto fixo em sentido horário como positivo, nós temos T de Ny, é a tração do meu eixo Y, mais a tração do meu eixo X, menos a tração da minha força-peso é igual a zero. Então, no meu eixo X vai ser igual ao da minha força-peso. Sendo θ a inclinação do alpinista em relação ao chão, como vocês podem ver ali na imagenzinha ao lado, o Nx, sendo de θ, L é igual a P cosseno D. Aí basta isolar, né, o valor de μ na segunda equação ali, substituindo, e substituir os valores. Nós vamos encontrar μ igual a 0,2163. Tá, nesse exercício, a gente tem o esquema de um braço, que ele está na posição vertical e o antebraço na horizontal. E na palma da mão tem uma bola de boliche. A gente tem duas perguntas. O módulo da força dos bíceps exercendo no antebraço e a força que os ossos exercem entre si na articulação do cotovelo.
Tá. Aqui a gente pode retirar as informações desse exercício, a gente vai ter esse esquema aqui. Então, a gente tem esses valores que foi retirado do exercício, T, que é uma força que a gente não tem, a gente tem que descobrir, F, uma outra força também que a gente tem que descobrir, as outras forças que a gente tem os valores, que é o peso do antebraço vezes a gravidade, a gente tem o peso também da bola de boliche vezes a gravidade, e a gente tem as nossas distâncias. Agora, a gente vai, olhando na equação da força, no eixo y, a gente vai ter que T menos F menos a outra força que a gente tem, que é do peso do antebraço, e menos ainda a força do peso da bola de boliche. E ainda depois dessa equação a gente tem ainda a equação do torque, que vai ser dado pela distância d pequeno vezes o t, que a gente não tem ainda. A gente tem do mesmo modo a m vezes g, ele vai estar atuando como uma força. E essa é as informações que a gente consegue retirar do exercício por agora. Para resolver a primeira questão, onde a gente tinha que calcular o módulo da força dos bíceps sobre o antebraço, a gente deve isolar o T na equação do torque e aplicar os valores, que é muito fácil. Depois que você já monta o exercício, a equação, a gente só precisa aplicar os valores e a gente vai ter 648 N. Na segunda equação, na segunda questão, simplesmente a gente substituir T como a gente já descobriu o T, que é uma variável, uma força que a gente não tinha antes, substituir na equação da força, e a gente vai conseguir calcular ela, que vai ser 560 N. Tá, nesse próximo exercício, a gente tem um bloco de concreto que está na extremidade de uma longarina, e a gente tem os ângulos que está no esquema, e a gente tem que determinar a tração T do cabo e os componentes horizontais e a tração vertical da força da dobradiça que exerce sobre a longarina. Tá, nesse exercício, utilizando a equação do torque e assumindo que L é o tamanho da longarina, temos que a equação é T vezes L, que a gente está tirando da equação do torque mesmo. Então a gente tem T vezes L vezes o seno, que a gente vai colocar um valor arbitrário ainda, menos, porque ele está no sentido contrário, o mzão vezes a gravidade, vezes o seno de beta, que a gente também está colocando um valor arbitrário, porque a gente tem que calcular ainda. E tudo isso está igualado a zero. Como a gente já conseguiu montar a equação do torque, o que falta agora é a gente descobrir esses ângulos. Para descobrir esses ângulos, a gente sabe que já foi dado para a gente que o ângulo de φ, né, que vai ser 30. Se a gente fazer uma relação de triângulos ali, é fácil descobrir que alfa vai ser 15 e meu beta vai ser 45, porque a gente tem esse triângulo maior, só que a gente tem o triângulo menor. No triângulo maior, a gente sabe que o φ é 30, então o alfa mais o beta tem que ser 60 para dar o ângulo 90,
E no triângulo menor a gente já sabe que o meu θ vai ser 45, então meu beta tem que ser 45 também. E como a gente já sabe o valor de beta, o meu alfa vai ter que ser 15. E com esses valores a gente já consegue calcular a nossa equação. Aí a gente isola o t, que é o que a gente está querendo descobrir, e a gente vai ter que t é igual a 6.630 newton. Tá, nessa questão B, a gente sabe que a força está em equilíbrio, como foi dado pelo exercício. E pelo esquema a gente tem que a tensão T a gente tem a tensão T e o TX está na direção oposta do ângulo. Então a gente vai usar um seno para como está na foto 2 ali, na segunda foto. Então eu vou usar esse esquema aqui. E como a gente já sabe que ele está indo na direção contrária, a gente já tem o ângulo, então é só montar a equação, que vai ser F menos T vezes o seno de 60, que é igual a zero. Aí isolando o F nessa equação, a gente vai ter que F vai ser igual a 5.541,75 newton. Na questão C, do mesmo jeito, só que agora a gente está tratando para nossa força no eixo Y, a gente vai usar o mesmo esquema, como está na imagem 3 ali, porque além de F, a gente tem mais umas forças da própria longarina e a força o peso do bloco que está no exercício. Então, colocando a equação e substituindo os valores, a gente vai ter que F é igual F no eixo Y vai ser igual a 5.961 newton. Acabou, cara. Tchau! Puta.